Sabe quando a mente parece que está sempre um passo à frente da realidade? Como se estivesse vivendo num futuro que, na verdade, ainda nem chegou? Bom, hoje a gente vai mergulhar nesse padrão de pensamento. Vamos entender a ansiedade não como um sentimento qualquer, mas como um excesso de antecipação. Essa frase, olha, ela resume perfeitamente o centro da nossa análise. A mente se transforma numa espécie de palco, onde ficam sendo ensaiados cenários futuros sem parar. É um verdadeiro espetáculo sobre tudo aquilo que poderia acontecer. Então, esse aqui vai ser o nosso caminho para a gente desvendar esse tema. A gente vai ver como cada uma dessas peças se encaixa para formar o quadro completo, construindo o nosso entendimento passo a passo. Vamos começar pelo ponto central. A mente ansiosa tem uma característica marcante. Ela opera quase o tempo todo no amanhã. Bora entender como isso funciona na prática? Então, no nível do pensamento, a ansiedade funciona como se fosse um mecanismo de defesa que fica varrendo o horizonte sempre em busca de possíveis ameaças. É a mente tentando resolver hoje as batalhas que talvez e só talvez aconteçam amanhã. E aqui a gente detalha o que de fato acontece nesse pensamento que está sempre focado lá na frente. Não é só sobre pensar adiante, não. É um padrão que envolve criar hipóteses negativas, simular desastres mentais e, claro, gastar uma energia enorme com algo que pode nunca se concretizar. E o pior, isso acaba desconectando a gente do agora. Mas espera aí, pensar no futuro é fundamental, certo? Sim, claro. A grande chave aqui é saber diferenciar o que é um planejamento produtivo daquela antecipação ansiosa que só serve para drenar a nossa energia. Olha, aqui a diferença fica muito clara, né? O planejamento nos dá poder para agir no presente, para construir um futuro mais seguro. E essa ação concreta, ela traz paz. Já a antecipação ansiosa prende a gente num ciclo mental de preocupação, uma ação que só acontece na nossa imaginação e que por isso só consegue gerar tensão. Esse exemplo do dia a dia deixa tudo bem nítido. A primeira atitude é construtiva, ela acontece no mundo real, de verdade. A segunda é paralisante, ela vive só dentro da mente. A grande diferença está entre agir e ficar paralisado. Tá, mas de onde vem esse hábito de estar sempre antecipando o pior? Muitas vezes a resposta está em emoções mais profundas, que acabam servindo de combustível para esse padrão mental. A mente se projeta no futuro como uma tentativa de se defender. É um esforço, até compreensível, de tentar controlar o que não tem controle. E isso nasce de uma insegurança sobre a própria capacidade de lidar com as surpresas que a vida traz. E como todo hábito, a preocupação pode virar algo automático. O cérebro se acostuma tanto com esse padrão de pensamento que ele passa a funcionar no piloto automático. Fica repetindo a mesma música mental e sempre buscando um novo motivo para se inquietar. Pois é. E esse ensaio mental constante, essa vida projetada lá no futuro, isso não acontece sem consequências. Esse padrão de pensamento tem um custo bem real e significativo, tanto no campo emocional quanto no físico. O que a gente vê aqui é uma verdadeira escalada. A preocupação contínua da mente aciona os sistemas de defesa do corpo, colocando ele num estado de alerta o tempo todo. É como se o nosso corpo estivesse se preparando para uma luta que nunca acontece, e essa prontidão sem fim leva inevitavelmente ao desgaste. O resultado disso, o corpo paga o preço por batalhas que só existem na mente. E isso gera uma sensação profunda de exaustão, sabe? Como se a gente tivesse corrido uma maratona sem nem sair do lugar. E aqui está o grande paradoxo da antecipação. A tentativa de se proteger da dor futura, se preocupando com ela, tem um único efeito garantido: fazer o sofrimento começar bem antes e durar muito mais tempo. Viver no futuro tem um custo bem alto, a gente já viu. Mas existe uma saída. E a resposta, por incrível que pareça, é simples: reconectar a mente ao único tempo que realmente existe, o presente. Essa comparação é muito poderosa. Pensa bem. De um lado, a mente adulta, que consegue levar uma bagagem de preocupações até para um cenário paradisíaco. E do outro, a mente infantil, que se entrega por completo à experiência do momento, sem filtro nenhum. A grande diferença está na capacidade de estar onde realmente se está. E atenção, estar presente não significa ignorar o futuro. Pelo contrário, significa ter os pés no chão o suficiente para tomar ações eficazes agora. A prevenção real de problemas futuros acontece no presente, não na imaginação. O bem-estar emocional, no fim das contas, é cultivado nessa prática gentil e consistente de trazer a atenção de volta para casa, para o aqui e agora. A paz não está em controlar o futuro, mas sim em habitar plenamente o único momento que a gente tem, o presente.